Hoje nós estaremos iniciando Deus não é seu ídolo. E é um tema que, de certa forma, tem mexido muito comigo. Porque na minha jornada cristã, na minha caminhada com Deus, em algumas vezes eu tratei Deus como ídolo. E com você não é diferente. Nesta semana, não só essa semana, nas semanas anteriores que eu estou lendo o livro, que é exatamente esse título aí, tá? Eu fiquei bastante mexido com aquilo que eu li, que eu tenho aprendido. E nesses próximos domingos eu espero em Deus conseguir compartilhar, transmitir, não só a partir das minhas leituras, mas a partir da condução do Espírito de Deus, que habita em mim, que habita em você, conduzir tudo que for dito aqui para o seu coração, para a sua alma. E que a partir isto gere em você uma ação de relacionamento e não uma relação de interesse por esse Deus que muitas vezes nós o colocamos como ídolo. Então, nesses próximos domingos, você já sabe sobre o que eu vou pregar. Deuteronômio capítulo 5, versículo 6. Pode colocar aí, Gabriel. Deuteronômio capítulo 5, versículo 6. Eu sempre, quando nós olhamos para Deus, nós achamos Deus o máximo, né? Como diz o ditado bem popular, sem desrespeito a esse Deus santo, Deus é o cara. Deus é o máximo daquilo que consideramos na nossa relação com Ele, daquilo que consideramos ser bom. E aí, a partir disto, Deus é e Deus está, por exemplo, na prosperidade. Conseguimos encontrar Deus na justiça. Conseguimos encontrar Deus no trabalho duro. Conseguimos encontrar Deus na família. Conseguimos, inclusive, encontrar Deus na ordem. Mas não apenas isso. Conseguimos encontrar Deus nos nossos conflitos interiores. E também nos nossos conflitos exteriores. Pessoal, até quando nós erramos, Deus nos abençoa. Isso é fantástico. É ou não é? Mas a pergunta que eu quero aqui já iniciar para você, que o problema todo não é encontrarmos Deus na família, na ordem, na justiça, na prosperidade, ou seja, onde você encontrar Deus de forma exterior. A questão é reduzir este Deus a essas coisas. A questão é minimizar, diminuir esse Deus a tudo onde você consegue enxergar que Ele está. Então a pergunta é: onde você encontra Deus na sua relação com Ele? Ou qual o lugar de Deus na sua relação com Ele? Qual o lugar de Deus na sua relação com você? E qual o lugar de Deus na sua relação com as pessoas, com o mundo? Quando você olha para a sua jornada, para o seu caminho, para a sua trilha, para o seu percurso, para o seu dia a dia, será que você conseguimos enxergar Deus naquilo que fazemos ou naquilo que estamos envolvidos? Será? O texto de Deuteronômio capítulo 5, versículo 6 diz assim: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Continua o texto. Não tenha outros deuses além de mim.
Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Qual o lugar de Deus? Será que quando nós olhamos para esse texto, geralmente assim, né? Quando a gente usa esse texto, ou quando você de repente, em algum momento da sua vida, você usou esse texto, você lembra logo de outras religiões, de outras confissões teológicas. Deixa eu aplicar esse texto, porque este cidadão criou uma imagem para chamá-la de Deus. E isso, de acordo com o texto, Deus condena. Certa vez eu estava atendendo uma pessoa e ela me disse assim: você acredita que a minha religião, na relação que eu tenho com a divindade, seja idolatria? Eu respondi para ele, mas ao mesmo tempo eu disse: as religiões cristãs também, na sua relação com a divindade, ou as religiões especificamente nós, evangélicos protestantes, criamos imagens de Deus. Ora, se criamos imagens de Deus, logo a nossa relação com Ele termina sendo uma relação de idolatria. Nós sabemos que Deus está acima de tudo. E isso não é uma declaração política. Isso é uma declaração teológica. Deus é transcendente, está acima de tudo. E Deus é imanente, está entre nós. Deus está acima e Deus está entre nós. Mas, quando nós olhamos para essa declaração, Deus está acima de tudo, Deus está acima de tudo, desde que Ele não me confronte. Desde que Ele não chegue comigo e diz assim: cara, você está no caminho errado. Ou se Ele fala para nós, a gente diz assim: não, isto não é para mim. Isto eu não consigo, isso eu não dou conta, isso não é o momento para a minha vida. Então Deus está acima de tudo, desde que Ele não me confronte. Não diga que de fato quem eu sou, o que eu estou fazendo. Então as nossas orações, por exemplo, não é para nós pedirmos que Ele nos transforme, para que a partir disto a gente possa servi-lo nas nossas relações, inclusive comunitárias. O Deus que muitas vezes nós buscamos é para intervir em momentos difíceis, em tempos de angústias, mas não para interferir na minha história, mas não para botar o dedo naquilo que nós precisamos mudar, daquilo que a gente precisa mudar a direção, o sentido da nossa vida. Então a questão disso tudo, gente, é que nós abandonamos a transcendência. O que é que o senhor quer dizer com isso, Valmir? Quando nós abandonamos a transcendência, nós deixamos, na verdade, em outras palavras, de nos relacionarmos com Deus. Nós nos relacionamos com Deus, do Deus que atravessou o tempo e se fez carne, do Deus que deixou de ser transcendente e se tornou imanente, do Deus, inclusive, que é chamado de Emanuel, que significa o Deus conosco. O Deus que estava lá, agora está aqui. O Deus que está lá, agora permanece aqui. Acontece que nós, muitas vezes, queremos o Deus imanente, o Deus presente no nosso tempo, para atender o nosso tempo, para estar conosco no nosso tempo,
para atender às nossas necessidades e desejos mais profundos no nosso tempo. O Deus transcendente foi esvaziado não só na sua maneira de se relacionar com as pessoas, mas foi esvaziado na sua maneira de ser imanente na relação conosco. Aí aqui a coisa fica difícil. Então, o que acontece, na verdade, quando nós nos distanciamos dele no nosso tempo? O que acontece com você e comigo, quando eu me distancio desse Deus, deixando de me relacionar com Ele, deixando de buscá-lo por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode oferecer a nós, deixando de buscar pela beleza da sua santidade, e pela imensidão do seu amor, abandonando e se distanciando disso, para se aproximar de nós mesmos. Porque quando nós nos distanciamos deste relacionamento, dessa transcendência, na verdade, nós estamos trazendo nós como protagonismo da nossa própria vida. Quando nós nos afastamos dele, nos aproximamos de nós mesmos, dos nossos desejos egóicos, dos nossos desejos, dos desejos mais profundos do eu. E o que é que muda isso? O que é que muda isso? Não muda absolutamente nada. Porque sem transcendência não existe relacionamento com Deus. Há sim a instrumentalização dele, ou seja, Deus é instrumento eficaz para atender os meus próprios desejos, para atender às minhas próprias vontades. Deus passou a ser instrumento e deixou de ser Deus. Quando nós destronamos Deus deste lugar, na verdade nós ocupamos o lugar de Deus, porque Ele passou a ser instrumento do meu desejo. Então nós começamos a se utilizar de Deus, para que os nossos desejos, possam ser atendidos. Então Ele passa a ser um recurso valioso. Não quero perder esse Deus, não quero me afastar dele, porque Ele me atende, Ele me socorre, Ele está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos, e isto tudo é verdade. A questão é onde nós colocamos tudo isso na nossa relação com Ele. Se isso está aqui, e Deus está aqui, Deus passa a ser o nosso ídolo, e ídolo na relação com Ele se chama idolatria. Por exemplo, um Deus que nunca diz não. Nunca diz não. Inclusive um Deus que sempre concorda com o meu posicionamento político. Um Deus que confirma as minhas certezas morais. Um Deus que não me desloca, mas um Deus que me acomoda. Por exemplo, quando olhamos para a narrativa da criação em Gênesis, ali no capítulo 12, capítulo 1, 2 e 3, a gente vê ali a tentação, do homem, ou da humanidade,
E aí a serpente chega com Adão e diz assim, com Eva, e diz assim: olha, eu tenho uma proposta top para ti. E talvez tu não esteja ainda sabendo, ou talvez não esteja clara essa minha proposta para você, que eu vou fazer para você. Se você fizer isso aqui, se você pegar esta maçã e comer, né? A Bíblia não fala maçã, mas pode ser maçã também, né? Não tem problema, né? Você vai ser o quê? Semelhante a Deus. Olha o que foi plantado no coração da humanidade. Eu vou ser conhecedor do bem e do mal. Eu quero conhecer o bem da mesma maneira que eu quero conhecer o mal. Gente, só que o problema da nossa sociedade não é nós, a gente fala aqui, né, sermos parecidos com Jesus, mas onde nós encontramos as nossas atitudes que sejam parecidas com as atitudes de Jesus. Queremos ser uma comunidade parecida com Jesus. Aliás, eu tenho falado aqui, a vida é tudo sobre Jesus. Mas quando eu olho para nessa narrativa do capítulo 3, 2 e 3, fala que o homem precisava ser semelhante a Deus. Hoje, na nossa estrutura, na relação com Deus, nós queremos ser maiores do que Deus. Nós tivemos aí a grande competência de irmos além da proposta da serpente, da proposta do diabo que corrompeu o coração humano. E esse coração, que é o nosso coração, está tão cheio de si, tão cheio de vontades e desejos, tão cheios de ego, tão cheios de eu quero, eu posso, eu declaro, e aí por aí vai. Está tão cheio de Valmir, que aí nós saímos do semelhante a Deus, para sermos acima de Deus. Acima de Deus. Isso foi uma grande mentira, porque imagem e semelhança nós já éramos. Então o diabo inventou uma mentira, você vai ser semelhante a Deus, quando na verdade nós já éramos semelhantes a Deus. Por exemplo, onde nós encontramos Deus nas nossas orações? Eu me lembro da oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Pai nosso, que estás nos céus. Pai nosso, que é transcendente. E quando nós iniciamos a oração, nós nos conectamos com essa transcendência. Pai nosso. O Pai que não é meu. Deus não é propriedade minha. Deus não é objeto dos meus desejos. Deus é Senhor. Como diz o texto de Deuteronômio capítulo 5, versículo 6. Ele é Senhor. Mas quando nós olhamos para as nossas orações, quem nós encontramos? Senhor, me dá isso. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu vou fazer inclusive um jejum aqui de sacrifício para obter o meu carro novo até o final do ano. Para comprar minha casa própria até o final do ano. E a gente expõe os nossos desejos. A gente não busca relacionamento. E a oração do Pai Nosso nos ensina algo incrível. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Olha só, venha a nós o teu reino, venha a nós aquilo que tu queres para mim e para a minha comunidade,
Venha a nós aquilo que tu queres, não apenas para mim, mas que eu tenha a sensibilidade de compartilhar o teu reino. Que o teu reino não fique só em mim. Que a tua movimentação insistente na relação de amar conosco não fique só em mim, mas que eu compartilho isso, vivendo a dimensão do reino de Deus. Mas seja feita o quê? A tua vontade. Gente, o problema não é você chegar, Senhor, eu estou mal. Porque eu queria isso, sabe, Senhor? Eu queria isso. Eu queria passar no concurso. Queria passar no Enem. Queria que aquela entrevista de emprego desse certa. Poxa, eu pensei que eu iria ser promovido, mas o diretor preferiu outra pessoa para promover. Eu queria permanecer empregado, mas eu fui a bola da vez e fui demitido. Eu não queria isso para mim. O problema não é você derramar o seu coração diante de Deus. Não é você falar das suas angústias e tristezas. É você ao final falar assim: Senhor, eu aceito a tua vontade. Senhor, se alguma coisa eu estiver te pedindo que esteja fora daquilo que tu queres para a minha vida, que o Senhor cancele tudo isso. Que o Senhor anule tudo isso. Que o Senhor despreze tudo isso. Que o Senhor jogue tudo isso no lixo. Porque o mais importante, na minha relação contigo, é que a tua vontade seja definitivamente estabelecida. E eu fique nessa relação do finito e do infinito. Do soberano e do limitado. Eu fico nessa relação contigo, tranquilo, em paz com meu coração. E eu não estou falando para você se ferir a ponto de dizer, glória a Deus, eu fui demitido, quando na verdade você queria ficar no emprego. Mas você falar para o Senhor: Senhor, eu estou angustiado, mas eu sei que o Senhor cuida de mim. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. O novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e ame o seu próximo, como a si mesmo. Aquela situação de Jesus no Getsêmani, por exemplo, como foi composta aquela oração de Jesus? Pai, percebe a angústia? Leia esse texto lá de Mateus. Quando Jesus expõe a sua angústia. Senhor, passa de mim este cálice. Isso é difícil demais para mim. É difícil demais eu, como Deus e como ser humano, ter que viver essa experiência de um Deus que se revela no humano. É muito difícil para mim. Mas seja feita a tua vontade. E os soldados chegaram, levaram Jesus, e aí é cumprido o capítulo 53 do livro de Isaías, porque ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Ele cumpriu a vontade de Deus. O problema em si, gente, não é adorar uma imagem física, seja lá que, se for física. Não é adorar outra divindade. O problema, gente, é tornar Deus a imagem daquilo que Ele não é.
Quando você transforma Deus numa imagem daquilo que Ele não é, você está cometendo a idolatria. Se nós começamos a adorar um Deus que desconhecemos, e colocamos esse Deus no lugar em que Ele mesmo não se revelou daquela maneira, nós estamos tornando Deus este ídolo. É o ídolo do trabalho, é o ídolo do amor. Deus me dá essa pessoa, porque se não acontecer desse jeito, olha, eu não sei como é que vai ser a minha vida. Então, o Senhor me serve, o Senhor me atende, o Senhor alcança o desejo do meu coração. Então, essa é a grande questão. Então, a adoração a esta imagem que nós criamos de Deus, na verdade, é uma criação de nós mesmos. Nós mesmos. Porque se nós estamos aí nessa oração argumentativa, construída de forma contundente, para convencer Deus a me atender, a gente não está muito longe das religiões pagãs. As religiões pagãs eram assim. Eles não tinham domínio dos eventos, dos fenômenos da natureza. Então as religiões pagãs faziam o quê? Vamos adorar os nossos deuses, para que Ele atenda aos nossos pedidos e não morramos. Então a lógica da religião pagã é: eu adoro para ser atendido na minha sobrevivência humana. Eu adoro para que eu não morra. Eu adoro para que eu possa sobreviver. As minhas oferendas precisam ser suficientes e rotineiras e contínuas, para que esse Deus possa me atender. Até quando a gente diz assim, ó, Senhor, que o nosso país possa ser um país estável economicamente. Você está pensando em quem? Nós estamos pensando em quem? Pensa nisto. Ah, Senhor, que o nosso presidente, ou que o futuro presidente, possa trazer estabilidade econômica para o nosso país, e que o nosso país seja um país próspero. Você está pensando no todo? Ou está pensando em você? A sua oração, na verdade, é: Senhor, que o país, o nosso país, o Brasil seja um país economicamente estável, porque eu quero me dar bem. Eu quero me dar bem. Quero ter meu conforto, meu bem-estar. Onde nós estamos colocando Deus? Eu queria aqui já caminhar para o final, porque eu teria mais coisas para falar. A imagem de Deus que nós criamos, nós estamos desconstruindo, esvaziando essa imagem de Deus. E como eu falei alguns domingos atrás, quando olhamos para Deus, nós não encontramos Deus. Nós encontramos a nossa própria imagem. Mas olha só, Ele continua sendo o oleiro, e nós, o barro. Ele continua sendo o viticultor, e nós somos os ramos. Ele continua sendo mestre, e nós, os discípulos.
Ele continua sendo o grande eu sou, e nós, a imagem. Nós não estamos acima, nós estamos embaixo. Deus não é o meio, Deus é o fim. Eu não uso Deus para chegar naquilo que eu quero. Eu uso as coisas também para chegar em Deus. Mas se as coisas não acontecerem, se esse meio desenrolar for todo poluído, se esse meio estiver comprometido, eu permaneço adorando e me relacionando com esse Deus, porque este Deus aqui, ele não é contaminado com o meio. Então minha relação com ele não depende do meio. O meio não pode ser instrumento para eu manter a minha fé e o meu relacionamento com ele. E aí, concluindo, eu queria aqui deixar as perguntas para você. Em que medida a nossa fé ainda é relação com ele? Quando nós acreditamos em Deus, quando nós temos fé, ela parte da relação, ela se inicia num relacionamento, ela mantém o relacionamento, ou ela é mantida a partir do momento ou à medida que nós somos atendidos. Esse Deus parece que ele se reposicionou, né? Porque lá no Egito, o povo era escravo. E Deus libertou esse povo da escravidão. Muitas vezes na nossa relação com Deus, nós fazemos o quê? Colocamos esse Deus, posicionando este Deus aonde? Como escravos. Escravos de quem? Escravos de nós mesmos. Escravo de nós mesmos. Então, gente, Deus não é nem o meu, nem o seu e nem o nosso recurso. Deus não é o recurso mais fino. Deus não é o recurso mais elaborado. Deus não é um recurso mais estruturado. Deus não é isso. Deus também não é essa engrenagem, sabe? Essa engrenagem social que está ali se movimentando para que a sociedade possa ser feliz, bem-sucedida, possa encontrar sentido para a sua existência. Deus não é essa engrenagem social. Deus é Senhor. Repete comigo. Deus é Senhor. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, eu queria orar com você nesse momento. Finalizando, eu queria ler aqui Romanos capítulo 1, versos 21 a 25. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Obscurecida e confusa quem? A humanidade. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso,
Deus os entregou aos seus desejos pecaminosos de seu coração. Tipo assim, ó, Deus fez assim, ó. Vocês querem isso aqui? É isso que vocês querem? Eu vou atender o desejo de vocês. Então, siga. Continue. Siga o caminho de vocês. É isso que vocês querem? Eu vou respeitar o desejo do coração de vocês. Sigam. Deus respeitou e disse assim, olha, os desejos do coração de vocês, o desejo vai ser atendido, então pode seguir. Deus entregou as suas próprias paixões, em outra versão tem assim. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Então, olha só. O que nós estamos fazendo com o nosso corpo e o que nós estamos fazendo com o nosso caminho. Onde nós colocamos Deus na nossa história e onde está Deus na nossa história. Quem é Deus para nós e quem não deve ser Deus para nós. Que o Espírito de Deus possa nos trazer de volta para junto dEle e nele ser enchido, por meio dEle ser enchido, através dEle, tão somente dEle, a minha vida possa fazer sentido, não a partir dos meus pedidos atendidos, mas da sua presença, que sempre vai ser suficiente para a minha jornada aqui neste mundo. Amém?